Olá, o meu nome é Roberto e esse é o primeiro contato. Hoje vou falar sobre um autor que você talvez não tenha ouvido falar pelo nome, mas ele já influenciou a sua vida de algum jeito por algum filme ou série que você já viu. Eu vou falar sobre o Philip K. Dick. O autor nasceu em 1928 e desde jovem ele foi bem prolífero, lançando vários contos em várias revistas diferentes, e ele começou a fazer um nome para ele quando ele começou a ter uma voz própria nos seus livros. Ele começou a questionar a própria realidade, ele começou a falar sobre paranoia, grandes conspirações governamentais. Ele também fala bastante sobre livre-arbítrio e os protagonistas dele geralmente têm essa pegada, essa solidão que eles carregam. Eu vou falar um pouquinho sobre os livros, vou falar sobre alguns contos dele e outros romances que inspiraram filmes e séries. Já que ele é um autor que impactou bastante a ficção científica, tem muita adaptação audiovisual dele. Então eu vou tentar falar aqui sobre a maioria deles, os mais impactantes ou os mais importantes que já saíram. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu notei quando eu tava revendo algum desses filmes. Eu vi que, geralmente, quando eles tentam adaptar uma obra do Philip K. Dick, eles pegam muito mais a premissa e jogam no filme e esquecem um pouquinho daquela ambientação paranoica, eles esquecem um pouquinho do que fez a leitura do Philip K. Dick ser tão interessante. Eles só pegam ali uma grande proposta e tacam em um filme geralmente de ação, ou eles transformam num sci-fi militar vazio, meio sem graça. Muitas das adaptações, infelizmente, não funcionam. Também tem aquela coisa, né, que muita gente tem uma crítica com o Philip K. Dick, o próprio autor. Eu não vou isentar o autor, não vou falar que ele é perfeito. Ele também tem os seus problemas, ele tem um sério problema com o desenvolvimento de personagens, onde ele tem essa coisa, ele tem uma criação de mundo excelente. Todo o livro do Philip K. Dick, você sai dele com vários conceitos na cabeça, você quer debater tudo com seus amigos, mas você não sai ali emocionado, você não se sente apegado com aqueles personagens, nenhum deles é muito cativante de verdade. Até mesmo nos melhores livros dele, você realmente tem uma dificuldade ali pra se ver no personagem ou pra torcer por eles, mas ainda assim ele é um grande autor, é provavelmente um dos meus favoritos, ele tá no top 3 da minha lista. Então vamos lá, agora vamos entrar realmente nas adaptações. Eu vou tirar logo do caminho a mais óbvia de todas, que é o Blade Runner, que foi uma adaptação cinematográfica feita pelo Ridley Scott, que fez muito sucesso e até hoje é a mais aclamada dele. Teve até uma continuação recentemente pelo Denis Villeneuve, que foi o Blade Runner 2049. Os dois filmes foram inspirados no romance do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Interrogação. Só que tem uma coisa bastante interessante, porque cada um dos dois filmes tenta meio que fazer uma releitura do livro, e nenhum dos dois é realmente muito fiel ao livro. Por exemplo, o primeiro filme tem uma ambientação completamente diferente. O que ele pega mesmo são só os temas, aqueles temas sobre consciência, perda de identidade, obsolescência. Todas essas coisas estão na obra do Philip K. Dick e estão no primeiro filme do Ridley Scott. Só que o filme do Ridley Scott tira muita coisa interessante, todo aquele debate sobre os animais, até que tem, sim, algumas ligações no filme, você vê ali uma cobra, a coruja da Rachel, mas isso não é muito explorado. No segundo filme, que é o Blade Runner 2049, a gente tem uma ambientação muito mais parecida com o livro. Ele é uma cidade muito mais suja. Toda aquela sequência do agente K chegando na antiga Las Vegas, um amarelo empoeirado, e é muito mais a sensação que o Philip K. Dick passa no livro dele. Eu não vou falar muito sobre o Blade Runner, porque ele rende um vídeo próprio. Então, eu vou só falar aqui sobre essas comparações. Então, é isso. Blade Runner, excelente filme. Os dois filmes são excelentes. E eu gosto muito do livro também. Mas eu tenho que dizer que o primeiro filme tem um vilão, o Roy Batty do primeiro filme é muito melhor do que o do livro. E no segundo filme a gente tem um protagonista também muito melhor, que é o Agente K, que é um replicante. Eu acho ele excelente. Junta a narrativa do livro, todos os temas do livro, junta o antagonista do primeiro filme do Ridley Scott e junta o protagonista do filme do Denis Villeneuve, e a gente tem a melhor coisa do universo. Vamos falar agora sobre os Screamers, Assassinos Cibernéticos. Ele foi adaptado do conto Segunda Variedade, que é um conto do Philip K. Dick bem interessante, que envolve soldados no meio dessa batalha, onde essas criaturas aparecem, chamadas garras. São criaturas que foram criadas pelos próprios humanos, que acabam adquirindo uma certa consciência, uma forma, e, obviamente, né, eles vão contra o seu criador. O filme, ele é bastante fiel ao livro, ele tem bastante daquela ambientação, bastante da vibe. Os personagens também são bem parecidos. Ele sofre um pouquinho porque ele não tem um diretor do nível Ridley Scott ou Denis Villeneuve pra poder, sabe, deixar aquele filme realmente memorável. Tanto que é um filme pouco mencionado, uma adaptação pouco mencionada do Philip K. Dick. A gente vai agora pro filme Paycheck, que é baseado num conto de mesmo nome, e esse filme foi dirigido pelo John Woo. Pra quem conhece o John Woo, ele ficou conhecido por fazer vários filmes de ação extravagantes,
com fervura máxima. E ele fez o filme do Missão Impossível, que eu considero mais fraco, que é o segundo Missão Impossível. O John Woo chegou numa época ali da carreira onde ele meio que começou a depender demais de efeitos especiais, depender demais de explosão, só que a história não tinha nenhum apelo emocional. E é o que esse filme sofre, infelizmente. Ele não tem muito a ver com o conto original do Philip K. Dick, e ele tem um elenco que realmente não ajuda. Ele tem o Ben Affleck se esforçando nem um pouco nesse filme, tem umas cenas de ação brega que parece ter saído da década de 80, e também a Uma Thurman tá nesse filme desperdiçando seu talento. É um filme que não vale a pena você assistir, é uma das piores adaptações do Philip K. Dick, pode pular esse. Antes que a gente chegue em mais um filme decente adaptado do autor, eu vou falar sobre mais um ruim, que é O Vidente, que foi baseado no conto The Golden Man. E o conto ele é muito bom, ele traz essa vibe do Philip K. Dick que envolve paranoia. É sobre um homem que ele é procurado pelo governo para poder usar suas habilidades de ver no futuro. É claro que o filme decidiu escalar o Nicolas Cage como protagonista. E o Nicolas Cage ele não é um ator ruim, mas ele já teve uma fase bem ruim. E esse filme entra naquela fase que é quando o Nicolas Cage estava devendo dinheiro, ele tinha que fazer qualquer coisa para poder manter a casa dele. A Jessica Biel tá no elenco também. O filme é muito mal dirigido, ele só pega essa premissa aí do homem ver alguns minutos no futuro e é péssimo, não tem muito o que dizer, ele é só vazio, cheio de ação desenfreada, ele não entende o porquê que o conto é interessante, e talvez seja o pior dessa lista, é horrível. Agora vamos falar sobre dois filmes que foram bons, boas adaptações do Philip K. Dick. O primeiro deles é Os Agentes do Destino. Eu notei que eu não tinha assistido esse filme ainda, então eu assisti ontem pra poder fazer esse vídeo aqui. Ele é estrelado pelo Matt Damon e a Emily Blunt. Eu acho que foi um filme decente, ele é um filme bem dirigido, ele é bem construído. O roteiro dele, ele desenvolve com cautela, todos os personagens realmente têm motivação. Até mesmo o antagonista, você simpatiza com o antagonista. Então eu achei um filme bem decente, ele realmente passa aquela sensação de você tá vendo uma adaptação do Philip K. Dick. O último filme da lista é O Homem Duplo, que é baseado no conto A Scanner Darkly, que foi lançado aqui no Brasil como Reflexos na Escuridão. Esse é o único da lista que eu não li o livro ainda, então eu não posso dizer o quão fiel ele é ao material original, mas eu vejo muita gente falando que ele é a adaptação mais fiel do Philip K. Dick. O filme tem um grande diferencial que, pra mim, realmente destaca ele, que é a forma que ele usa a captura de movimento. O filme todo realmente foi filmado com atores e depois ele foi animado em cima dos atores. Ele não simplesmente pegou a captura e jogou no computador. E realmente dá aquela vibe como se tivesse uma coisa, você realmente estivesse meio drogado assistindo. Tem o Robert Downey Jr. no elenco, tem o Keanu Reeves também e tem o Woody Harrelson. Tem um elenco muito bom, tem uma boa história. Então mesmo se você não leu o conto e você assistiu esse filme, você tá sentindo que você conhece o autor ali. Eu indico bastante esse filme. Agora a gente vai um pouquinho para as adaptações da televisão. E depois eu vou para aqueles que tiveram adaptação na TV e no cinema. A primeira delas que eu vou mencionar é aquela Philip K. Dick's Electric Dreams, que foi uma adaptação feita pela Amazon Prime, com vários contos do Philip K. Dick sendo adaptados em vários episódios. Foi uma série antológica que fez relativo sucesso, mas não chegou a nada nível Black Mirror. Essa série também, eu vou fazer igual Blade Runner, eu vou meio que falar sobre cada conto que foi adaptado por ela, porque foram vários contos, foram uns 10 episódios, eu acho. Pra não ficar muito grande esse vídeo, eu só vou dizer que a maioria deles realmente foi bem fiel. Mudaram um pouquinho o nome dos contos, mudaram alguns personagens, aumentaram alguns, diminuíram outros. Mas no geral, foi uma boa adaptação do Philip K. Dick, que realmente entendeu o que o autor queria dizer nas obras dele. Então vale a pena assistir o Electric Dreams. Outra série que foi bem adaptada e está causando muito mais comentário, muito mais conversa, é O Homem do Castelo Alto, que também foi adaptado para a Amazon. E eu acho que eles realmente usaram a criação de mundo. Eles mexem um pouquinho nos personagens, eles modulam ali. Eu ainda não terminei a série, eu ainda tô na primeira temporada. Mas o que eles fizeram até agora, eles realmente pegaram aquela noção de distopia, toda aquela noção de paranoia e aquela coisa de que você não sabe se realmente pode confiar nas pessoas, se aquela realidade ela é uma realidade, até a própria realidade, você não sabe se pode confiar na sua realidade. Então eu achei uma adaptação bastante fiel até onde eu vi, mas bastante fiel no que o Philip K. Dick se propõe. Não fiel nos pontos da trama do livro, porque o enredo do livro, com o da série, obviamente, tinha que ser adaptado. Você não consegue adaptar um livro só pequeno para uma série de tantos episódios. Agora eu vou para as obras que viraram filme e também viraram série. O primeiro que eu vou mencionar aqui é o menos famoso deles, que é O Impostor, baseado no conto de mesmo nome,
que rendeu um filme que é um pouquinho sem graça também. Ele tem um Vincent D'Onofrio ali, que é um bom ator, tem um bom elenco, mas, assim, é um filmezinho meio sem graça, meio mal dirigido. Ele também inspirou um episódio de uma série antológica da década de 60, chamada Out of This World. Era uma série que adaptava em cada episódio um conto de algum ator famoso, podia ser o Asimov, o Bradbury. Não tem muito o que falar sobre esse impostor, ele é um pouquinho sem graça e esquecível, tanto que, né? Agora a gente vai para duas adaptações dele que ficaram bastante conhecidas no cinema e pouquinho na TV. O primeiro das adaptações mais famosas aí é o Vingador do Futuro, que foi estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e baseado no conto que eu vou ler aqui, que eu esqueci o nome. Lembramos pra você a Preço de Atacado. Eu nunca lembro esse de cabeça. O Vingador do Futuro é sobre esse personagem que ele descobre que tem essa empresa que consegue te dar uma vida diferente, uma simulação. Você pode ser qualquer coisa que você quiser. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um ator e você pode ser um agente especial em uma missão. O que ele decide? Ele decide fazer parte dessa missão para Marte, que ele quer descobrir essa grande corporação e destruir ela por dentro. É bastante interessante. O conto, ele é um pouquinho mais claustrofóbico, ele é muito mais fechado ali, tanto que muita coisa que acontece no filme, no livro é só uma teoria, é só um debate do que pode acontecer. Os primeiros minutos do filme realmente pegam o que o livro quer dizer. Só que aí depois ele vira um grande filme de ação extravagante. Só que o interessante é que, nesse caso, o filme realmente acaba sendo bom, porque ele é dirigido pelo Paul Verhoeven, que fez o Robocop e o Tropas Estelares, e ele consegue, ao mesmo tempo, fazer um filme bobo, exagerado de ação, mas ele inclui sátira ali, ele inclui uma crítica que é bastante interessante, e você acaba terminando o filme e você fica tipo... Ele realmente teve alguma coisa, ele falou alguma coisa nesse filme, não foi só um filme de ação vazio igual O Vidente foi, ou igual O Pagamento foi. E o filme também rendeu um outro filme, que foi uma versão, foi o remake do filme, que foi estrelado pelo Colin Farrell, e foi uma porcaria. Ele tenta muito apelar pra uma direção estilizada, sem graça, e ele não tem charme nenhum. Um elenco que não tá tentando, o pessoal só tá querendo pagar a reforma da cozinha. Não assista o remake, assista o original do Schwarzenegger, que vale muito a pena. E por que eu coloquei aqui nessa lista de filmes e séries? Porque ontem, durante a pesquisa, eu descobri que saiu uma série, Total Recall 2070. Eu nem sabia que isso existia, eu vou colocar aí uns trechos. Eu vou ter que dar uma assistida pra ver se é boa ou não, mas, olha, memorável não é. E o último que eu vou mencionar aqui é o Minority Report, que rendeu uma das adaptações mais queridas do público, que foi dirigida pelo Steven Spielberg e estrelada pelo Tom Cruise. O filme é muito bom, ele realmente até consegue dar uma melhorada no conto, porque o conto ele tem toda aquela coisa, né? Ele tem toda aquela premissa incrível do Philip K. Dick, mas o personagem em si, ele não é interessante. No filme ele conseguiu dar uma carga dramática pro protagonista, ele realmente tem uma motivação para estar fazendo aquilo e para acreditar naquele sistema. E eu acho que foi um bom filme, é um bom conto, e depois fizeram uma adaptação para televisão que realmente não tem graça nenhuma, onde eles pegaram um dos precogs, um daqueles seres mutantes que consegue ver no futuro, ele consegue prever o crime, e a série é estrelada por um deles. A série não viveu muito tempo, né? Durou uma temporada, eles transformaram em uma grande série estilo CSI, procedural, assim, onde cada episódio é um mistério que ele tem que resolver usando as habilidades dele. Só que eles também tentaram criar alguma coisa ali no meio, como se o Precog não soubesse mais usar as habilidades dele. A série foi muito mal recebida pela crítica, o público não se importou com ela e, obviamente, né, seguiu o seu caminho esperado, foi cancelado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das adaptações de Philip K. Dick. Eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas delas ali em alguns especiais lá pro site ou aqui pro canal. Se vocês quiserem, eu vou colocar aí embaixo no link, eu vou colocar do filme, do livro Realidades Adaptadas, que inspirou 7 filmes. Eu vou colocar também um link aí do Homem do Castelo Alto, que inspirou aquela série da Amazon, e o filme mais queridinho deles, que é o Blade Runner. Também tá saindo aí uma versão comemorativa desses dois livros, do Homem do Castelo Alto e do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que estão muito boas, estão muito bonitas. Você pode também pegar aí no link aí embaixo. Eu espero que você continue aqui na semana que vem, porque a gente vai trazer mais um especial, vai ter mais episódios sobre Além da Imaginação. Então é isso, pessoal, comenta aí qual adaptação eu esqueci, qual adaptação é a sua favorita, qual adaptação você gosta menos, quais livros você gostaria de ver adaptados e quais filmes você acha que mereciam um pouquinho mais de amor.
Eu coloquei na lista só aqueles que eu assisti. Tem outros que eu não assisti, como por exemplo Confissões de um Louco, porque eu não li nem o livro e eu também não tive como ver o filme. Ele é um pouquinho mais obscuro, então eu acabei deixando ele um pouquinho de lado. Eu falei aqui dos principais, aqueles mais influentes ou aqueles que realmente ou não entenderam nada do Philip K. Dick ou entenderam bastante do que ele quer dizer nas obras dele. Se inscreve no canal, siga as redes sociais e deixa um comentário pra gente conversar depois. Até a próxima, tchau!